Olá, meus queridos alunos do primeiro ano. Tenho uma aula super importante com vocês agora, que é sobre a Grécia Antiga, iniciando então o segundo livro, né, o volume 2 da Positivo, do livro que vocês têm. E eu começaria falando aí que a Grécia é o berço da humanidade, é o berço da civilização. Foi exatamente na Grécia que acontece as maiores benfeitorias do mundo. É na Grécia que acontecem as maiores estruturas, desenvolvimento. A Grécia não sai de moda, gente. Sempre estamos falando de teatro, de filosofia, de democracia, política, pedagogia, mitologia, matemática, Tales de Mileto, Platão, Aristóteles e por aí vai. É uma gama de itens que nós podíamos ficar aqui grande parte do nosso tempo para remontar sobre o que se originou na Grécia Antiga. E isso tem importância? É lógico que tem importância. Nós temos muitas heranças gregas. Sempre a gente tem que reportar o mundo grego para explicar alguma coisa do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Olha, isso não é só o mundo grego. Egito também, Roma, Hebreus, Mesopotâmia. Mas a Grécia, ela se desenvolveu ainda mais. Mesmo porque os tempos eram outros, né? A quantidade de pessoas, a mentalidade histórica era outra, né? Então, a Grécia, eu não posso falar, voltando aí ao assunto, herança grega. Hoje a gente fala de democracia, uma palavra muito em voga, muito na moda, né? O poder democrático de direito, a nossa política, nosso Brasil é democrático. Isso tudo é herança grega. Foram os gregos que criaram democracia, a participação das pessoas na política, a participação das pessoas no Estado, né? Querendo ou não, diretamente ou não, se a gente acha que é ou que não, isso aí são outros saberes, outros questionamentos e outras críticas. Mas o que interessa aqui é que eles criaram isso daí, criaram a filosofia, desenvolveram muito na pedagogia, desenvolveram muito na questão da filosofia mesmo e da matemática, né? Então, gente, quando eu reporto a Grécia, eu não posso falar da Grécia como um país. Eu falo da Grécia como um mundo, como uma totalidade que engloba várias pequenas polis, várias cidades-estados. Olha só, um exemplo disso. Nancy, do que você está falando? Eram vários povos isolados, várias civilizações isoladas, mas com o mesmo idioma, com o mesmo sentimento de pertencer ao deus heleno, ao herói heleno. Então, todos os povos da Grécia, eles vão pensar que eles fazem parte de um mesmo deus, de uma ramificação. Por isso, muitas vezes a gente pode falar que os gregos são originários de Heleno e que os gregos são helenos. Assim como eu falo, eu sou da América Latina, eles são dos povos que têm descendência
dos helenos. São várias civilizações, tá, gente? Por isso, desculpa, o mundo grego, por isso é um mundo que tem várias polis, várias civilizações, que às vezes podem ser até rivais, tipo Esparta e Atenas. Eu vou ter, por exemplo, Creta, Coríntio, enfim, vou falar disso mais à frente. Mas olha para você ver, eu não posso falar o país Grécia especificamente se eu estou falando da antiguidade. Eu posso falar que na Mesopotâmia, quando eu falo de Mesopotâmia, eu lembro de quem? De Hammurabi, eu lembro de Nabucodonosor, eu lembro de um estado único. Quando eu falo de Egito, eu vou lembrar de Faraó, Ramsés, Amenófis, Akenaton, Cleópatra, Tutancâmon. Quando eu falo de Roma, eu vou lembrar dos imperadores Júlio César, Calígula, Marco Antônio e por aí vai. Mas e quando eu falo da Grécia? Não existe, não tem representante. Então quem era? Eram vários reis. O rei de Creta, o rei de Corinto, o rei de Atenas, o rei de Esparta. Ou, em algumas cidades-estados, podia ter mais de um rei. Por exemplo, Esparta, uma vez, um rei fica e o outro vai para a guerra. No caso do filme 300, por exemplo. Enfim, a Grécia, com essa importância toda, eu preciso mostrar para vocês agora, né, o mapa, né? Olha só, todos esses pontilhadinhos aí, gente, vai lembrar Grécia, que está localizada na sua maior parte sudeste da Europa e abrangia as três importantes regiões, que é a Grécia continental, que está situada na Península Balcânica, a Grécia insular, formada pelas ilhas dos mares Egeu e o Jônico. E eu vou ter a Grécia asiática, é uma estreita faixazinha aí na Ásia, né? Que a gente vai chamar de Ásia Menor, que muitas vezes teve uma diáspora que as pessoas foram para esse lugarzinho, né? Aí próximo ao Império Persa, tá? Então, e nós temos também Creta lá embaixo, ó, tá? Na Península Balcânica, banhada pelo Mar Mediterrâneo. Então a Grécia ela tá entre o Mar Jônico e o Egeu. Tudo isso aí faz parte da Grécia. Vamos ver mais um pouquinho lá na frente uma outra ideia, né, da polis grega, tá? Então o que eu queria que vocês situassem nisso daí? São várias cidades, várias polis, cidade-estado, separadas, independentes, cada um num lugar muito isolado da outra. E isso vai fazer com que não exista o país, aqui na Idade Antiga, o país Grécia, mas o mundo grego, lotado de cidades-estados, longe ou perto umas das outras. Mas assim, o grego, ele se intitulava, todos esses povos aí, eles são oriundos de Heleno, eles também podem ser chamados de helenos, e o mais importante, eles podem ser até rivais entre eles, mas eles não são rivais quando entra um outro povo. Por exemplo, quando o Império Persa quer invadir a Grécia, eles vão se unir. Aí eles são os povos helenos, os povos gregos combatendo um estranho.
Mas, Nancy, e se eles estiverem, por exemplo, numa guerra entre eles mesmos? Pode? Pode. Aí eles estão combatendo internamente e aí eles podem juntar, por exemplo, várias póleis contra várias outras póleis. Ok? Beleza. Seguindo aí. Gente, povoamento da Grécia. Ele acontece em 2000 anos antes de Cristo, com pastores e agricultores que ocuparam a península balcânica. E terreno deles montanhoso, né? Qual que é a geografia da Grécia? Terreno montanhoso, terreno irregular, vulcanoso, solo acidentado e o pior, com isso tudo, pouca fertilidade. E isso fez desse povo aí isolar uns dos outros, dificultou o contato entre as cidades, formou as cidades-estados polis, muitas ilhas que eles vão ter muito próximos ali, saindo para o mar, vão favorecer o comércio marítimo, vai favorecer portos, né? E eu preciso falar, olha, aqueus, eólios, jônios e dóricos foram os povos que chegou na Grécia e que foram fazendo disso daí o mundo grego. Esses povos aí tinham várias afinidades ou distanciamento e cada um vai formar a sua própria polis, tá? Olha, tem uma coisa que o povo odeia na história da Grécia, é exatamente a questão da periodização da história grega. Eu vou ter o período homérico, eu vou ter pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. E vocês vão ter que suportar, gente, nós vamos ter que ver tudo isso. E eu vou começar, nesta aula, nós vamos ter a parte 1. Então, nós vamos ver essa questão aí mais complicada, tá? Vamos começar com o período pré-homérico, que eu tenho aí como século XX até o século XII antes de Cristo. É quando começa o povoamento da Grécia Antiga. Esse primeiro período aí de formação da Grécia, ele é chamado de pré-homérico porque ele vem antes de Homérico. É um período que eu não tenho muita fonte histórica da Grécia para poder contar sobre a Grécia. É um período que está chegando esses povos aí, os jônios, os eólicos, os dórios, os aqueus, que eles estão chegando, que são denominados povos indo-europeus. E todos eles acham que são pertencentes ao deus Heleno. Então esses povos migraram para essa região, né, na Península Balcânica, no Mediterrâneo, entre o rio Jônico e Egeu. E aí, gente, eu posso falar pré-homérico antes de Homérico. Eu não sei quem que é esse tal de Homérico. Ele é um poeta grego que muitas pessoas, hoje historiadores, às vezes até não acreditam que ele existiu, sabe? Mas existem alguns poemas e alguns relatos que foi intitulado por ele. A outra pessoa pode ter até escrito e assinou como Homero, né? Por isso nós vamos ter um período antes de Homero, um período homérico e um período pós-homérico,
Mas então a gente está falando dele, né? Desse período pré-homérico, e acredita-se que por volta de 2000 anos antes de Cristo chegaram esses povos que vivem em regime de comunidade primitiva. Lá dos povos primitivos, dos povos nômades, que depois eles vão chegar nessas áreas montanhosas da Grécia, vão se fixar, vão formar essas civilizações. Os aqueus são os primeiros a chegarem. Eles vão ter uma civilização chamada micênica, ou uma civilização aqueu-micênica. É o nome que eles vão dar para essa civilização. Eles vão se estabelecer, primeiramente, onde é Creta, lá na Península Balcânica. E Creta tem uma história muito legal, que é a história do Minotauro. Porque o rei de Creta, ele teve alguns problemas lá, e eu vou falar assim de forma bem reduzida, bem resumo, tá, gente? Ele ganhou um touro, e esse touro, ele deveria ser dado por ter sido feito um sacrifício. Só que o rei de Creta, chamado Rei Minos, ele amou tanto o touro que ele não queria. Então veio uma maldição sobre ele, que a mulher dele ia ter um filho, e esse filho ia ser metade homem, da cintura para baixo um homem, e da cintura para cima um touro, que é o Minotauro. Mino de Minos, de rei Minos, é o descendente do rei. O rei ficou louco, prendeu o Minotauro num labirinto, né? Aí vem o Dédalo, que é um grande construtor, arquiteto na época, vai construir o labirinto, e o rei ele vai deixar o Minotauro lá durante anos. E aí tem a história de que ele tinha que levar 7 moças e 7 rapazes durante um ano para o Minotauro se alimentar dessas pessoas. Só que a população de Creta estava ficando esvaziada por conta disso. E aí os cretenses fazem um apelo para que houvesse uma paralisação, né, nessa alimentação do Minotauro, que matasse o Minotauro. Aí chega o Teseu, que é um herói, um herói que vem de outra polis grega e que consegue lutar contra o Minotauro e mata o Minotauro. Enfim, essa é a história que a gente fala aí do período pré-homérico. Aí nós temos também o período homérico. Então, olha só, pré-homérico é o apogeu da civilização creto-micênica, hegemonia do Mediterrâneo, a lenda do Minotauro, né? E tem a Guerra de Troia também, tá? A Guerra de Troia é uma guerra muito legal que vocês poderiam ver, né? Assistir, que também é uma outra ideia, que também é escrita por Homero, e o Homero vai fazer o seguinte, vai falar que uma deusa Helena, deusa não, tá? É uma rainha Helena, ela vai ser roubada, né? E eu prefiro contar isso daí na época que eu estiver falando do período homérico. Pode ser? Porque aí eu falo com mais tendência voltada para o período homérico. Porque a ida para Troia chega no período pré-homérico, mas a volta é do período homérico, tá? E aí, gente, vai ter uma migração dos dórios, que a gente chama de diáspora grega, a primeira diáspora grega, porque eles tinham que sair dessas regiões, porque tinha acontecido catástrofes naturais, estava sem
comida, então eles mudam de um lugar para outro. E isso a gente chama de diáspora grega. Aí o período homérico, né, que eu estava falando aí. Esse período aí vai do século... perdi aqui, gente. Quando eu estava falando, voltando, quando eu estava falando dessa diáspora da migração dos dórios, esses povos gregos aí, eles são muito violentos, eles voltam, migram para outras regiões, eles vão para a Ásia Menor, mais ou menos próximo da onde é a Turquia hoje. E eles estão fugindo de povos bem violentos, tá? Os dórios chegam e tiram outros povos, e é uma confusão. Mas o que vocês precisam lembrar? Que houve a diáspora. O que é a diáspora? É quando esse povo sai de uma colônia e vai para outra, tá? Então, o período homérico, ele data aí do século XII até o século VIII a.C. E tem a ver com esse escritor e a sua obra, né? A Ilíada e a Odisseia. Deixa eu ver se tem aqui. A Ilíada e a Odisseia, não tem, mas eu vou falar para vocês, que é exatamente aquela guerra de Troia que eu estava falando. O que é a Ilíada? Narra a guerra de Troia. Houve um rapto da princesa, uma linda mulher do rei Menelau, que é o rei de Esparta. Quem roubou essa mulher? Quem roubou essa mulher foi Troia. E vale lembrar, Troia não pertence à guerra. Desculpa, não pertence à Grécia. Troia ficava mais ao Oriente e não pertencia à Grécia. Então, é um povo que não grego pegando uma princesa da Grécia, de Esparta. Isso aí foi guerra na certa, foi a guerra denominada de Troia. O que é a Ilíada? A Ilíada é a ida dos gregos até Troia, dos espartanos até Troia, para raptar, para pegar de novo a sua rainha, sua princesa. E a Odisseia? O que é a Odisseia? É a volta do Ulisses, que ele era considerado um semideus, que ele conseguiu pegar de volta a Helena e trazer para Troia. E essa epopeia, ela durou 10 anos, tá, gente? 10 anos de guerra. É uma guerra linda, é uma guerra que aí a gente pode ver, por exemplo, vários navios chegando em Troia, que são navios com a bandeira espartana, com a bandeira ateniense, com a bandeira de Olímpia, de Creta, todos envolvidos no rapto da Helena. E o mais importante dessa guerra de Troia vai ser o presente grego que os gregos vão dar para Troia, né? Troia acha que que o presente são Deus, né? São deuses que enviaram, e na verdade sai de lá um exército imenso, né, para destruir Troia, e eles conseguem destruir Troia, tá? Beleza, nesse período homérico, a gente vai ter as comunidades gentílicas de gêneros, de família. O começo de tudo na Grécia eram entre famílias. Uma família pequena que ficou nessa região de Creta, uma família pequena que ficou nessa região de Corinto, de Tebas, de Olímpia. E aí eles vão formando um poder político, um poder religioso, um poder judicial. E não tinha desigualdade social. Por quê, professora? Porque eles estão morando em famílias. Dentro da sua família tem desigualdade social? Seu pai compra uma pizza num sábado à noite
e ele fala assim: fulano e fulano não vai comer. Quem vai comer? Só eu e a minha esposa querida. Não, né, gente? E existia propriedade, era de todo mundo, e o trabalho era coletivo, tá? Só que com o passar do tempo, essas genes, essa sociedade gentílica, elas vão ser numerosas, formada por uma comunidade muito numerosa, descendente, elas vão crescer muito. E crescendo muito, elas não vão ter. Desculpa, gente, tive um probleminha aqui. É, alguém me ligou e deu um probleminha no meu celular aqui. É, nessas comunidades, os bens eram comuns a todos, o trabalho era coletivo, só que cresceram muita gente. Tudo era dividido e tal, tinha funções religiosas, funções administrativas e jurídicas. Aí, com o aumento da população, houve um desequilíbrio entre a população e o consumo. E essas genos, elas começaram a desagregar. Não tinha comida para todo mundo, não tinha condição para todo mundo. Aí, o que eles vão fazer? Iniciar um movimento de colonização. Boa parte do Mediterrâneo vão para outro lugar. Esse movimento de saída onde não tinha comida para todo mundo, condição para todo mundo, e levado para outros lugares, a gente vai chamar isso de segunda diáspora grega. Grupos que saem para próximo da Península Itálica, por isso que mais tarde a gente vai ter Roma. Roma vai pegar os costumes os costumes da Grécia, inclusive vai manter a sua mitologia, vai mudar alguns nomes. O que eu estou querendo dizer? Que quando quando a Roma nasce, ela vai pegar um pouco dessa cultura desses povos aí que saiu dessas genes, dessa segunda diáspora aí, e foi para outras terras. E essas outras terras perto de Roma, perto da Península Itálica. E aí eles vão adequar a sua cultura, vai ter uma cultura bem próxima, bem parecida, bem semelhante com a cultura grega. Roma se parece com a Grécia por conta disso, essa afinidade desses povos que moravam na Península Itálica, entre Grécia e Roma, tá? Por exemplo, a questão dos deuses, a questão da mitologia, eles vão só mudar alguns nomes, tá? Comunidade gentílica, olha só, o pai, que era o pai de todo mundo, da clã, porque a comunidade gentílica eram clãs, né? Começou a dominar aquele pedaço, aí vem a genos, mas aí tem eu tenho laços consanguíneos, né, nesses genos. O conjunto aí de genos vão ser as frátrias. O conjunto das frátrias são as tribos. E depois o conjunto das tribos é a polis grega. É a cidade-estado grega. Ok? Qualquer dúvida, vão anotando e a gente vai respondendo isso, tá? E aí, gente, a transformação o tempo inteiro, a crise, com as crises, com a demografia, com a primeira e a segunda diáspora, vai começar a acontecer a propriedade privada, vai acontecer a divisão social, gente que tem dinheiro e gente que não tem, e vai ter também a escravidão. Gente, a escravidão na Grécia Antiga
Não pense numa escravidão do mundo antigo como a escravidão que a gente viu no Brasil colonial, não, tá? Como a gente viu na América, não. É uma escravidão que não é por inferioridade, não é por cor, não é por cultura. É uma escravidão especificamente por dívidas ou por conquistas. Se você devia a um grande comerciante, você podia e não tinha dinheiro para pagar, você podia se tornar um escravo dele. Se você guerreou e conquistou aquela terra, você que foi conquistado podia ser escravo daquele conquistador, tá? Então, olha só, falei para vocês, ao tanto de pontinhos aí, os pontinhos bem pequenininhos e os pontinhos até maiores. O que simboliza isso? Simboliza centenas de polis gregas que eu tinha. Cada uma das cidades, estado, tinha um governo próprio, um exército próprio, produzia tudo que necessitava, sendo, por isso, independente economicamente de outra cidade. Esparta não precisava de Atenas, Tebas não precisava de Corinto, e assim vai, né? Agora, a língua, a religião, os jogos, os costumes, eles eram idênticos, eles tinham uma identidade, era igual para todos os gregos. Zeus era deus do povo grego, do mundo grego. Era o pai dos deuses. Atenas era a deusa da inteligência, ainda que ela morasse, que ela vivesse na cidade de Atenas, ela era uma deusa da inteligência de todos os povos gregos, tá? E aí, o espaço territorial de cada cidade era reduzido. Quando a população aumentou, os alimentos eram escassos e os conflitos surgiram, sempre. Por isso, grupos gregos tiveram que migrar, como a gente já falou, da primeira diáspora e da segunda diáspora. Tranquilo, meus queridos? Podemos continuar? Vamos lá. Eu poderia falar aí de uma cidade, olha só, uma polis. A polis, ela era constituída de quê? Acrópole. O que é a Acrópole? Situada na parte mais alta, era centro da vida religiosa, onde se encontravam para essas finalidades. Agora, era uma praça pública, era mais baixa, era mais nas zonas residenciais, era o centro da cidade. Ali se desenvolvia o quê? Política, trocas comerciais, trocas culturais. Tinha a zona rural, que era nos campos, onde tinha pastos, bosques, né, floresta, se tivesse, né, não tinha floresta. E, apesar de viver isoladas, as cidades possuíam algumas características, né, que a gente já falou disso. Então, o desenho aí eu vou ter aí, olha, o Partenon, né, que a gente vai falar dele depois, tá? A maior construção grega é o Partenon, né? Muito visitado até hoje, e hoje em ruínas, tá? Palácio de Knossos também, tá? E aí vai. Aí eu chego no período arcaico, século 8 até o século 6 a.C. É o apogeu, é o boom, desculpem, é um momento que as cidades-estados elas ficam muito poderosas, muito fortes. Mas, Nancy, me fala das cidades mais poderosas da Grécia Antiga. Esparta e Atenas. E aí nós vamos falar uma a uma.
Atenas e Esparta servia de modelo para as demais polis gregas. Elas eram as mais importantes, tá? E eu começo aí com Esparta. Esparta era oligárquica, era conservadora. Esparta era simples, isolada, mais campo, sabe? Mais rural. Não se relacionava com o mar, não estava próximo do mar. Era avesso ao luxo. Sabe quando você está no interior que você não tem muito luxo? Você pode ter uma fazenda imensa, mas tudo é muito simples. Os móveis são de madeiras. Então, isso é avesso ao luxo. Ela era aristocrática. Que é isso? É a mesma coisa que oligárquica. Pequenos grupos governando. Pequenos grupos mais influenciáveis governando. Esparta, ela era fechada à influência estrangeira. Existia xenofobia espartana. Esparta não recebia, não deixava entrar no seu território alguém que era de Tebas, alguém que era de Corinto, de Creta, de Atenas. Esparta, ela era muito, muito, muito conservadora. Nós somos espartanos, nascemos aqui, temos a nossa cultura e não vamos abrir espaço para ninguém entrar. Agora, se alguém precisar de Esparta para guerrear, como foi no caso de Troia, aí nós vamos ajudar. Gente, então eles tinham uma xenofobia. O que é xenofobia? É uma aversão a quem é de fora. Mas a Esparta, ela tinha muitos guerreiros. Então ela era uma cidade militarista. Grande consideração que eu faço aqui, característica, é que Esparta era militarista, era muito guerreira. E lá existiam muitas mulheres guerreiras também, porque se os homens saíam para as guerras, quem ia dominar aquele espaço, quem ia conservar, inclusive proteger o espaço, eram as mulheres. Então as mulheres guerreavam e comerciavam. Então Esparta era o quê? Uma cidade agrária. Os espartanos valorizavam autoridade, ordem, disciplina e tornou-se um estado militarista. E foi a cidade assim, porque viviam muito no meio enclausurado, não teve muita realização intelectual, que é o contrário de Atenas. Atenas é democrática. Atenas era o antro da realização intelectual. Atenas era um momento de tempo, de comércio, de evolução, de política. Conheceu vários tipos de governo, monarquia, oligarquia, tirania, até chegar na democracia. Atenas simbolizou o esplendor da cultura grega. Tudo que existia de mais desenvolvimentista, de mais maravilhoso, era em Atenas. Enquanto Esparta era o rural, era o que não tinha muitos atrativos. O maior atrativo de Esparta era o militarismo. Agora Atenas não, Atenas amava, sabe o quê? Receber as pessoas que vinham de todos os lugares. Para quê? Porque aí ela achava que ela ia ter ela ia ter uma evolução cultural muito maior do que qualquer outro povo, tá? Ela não era só uma cidade, ela era cosmopolita, ela era próxima do mar, ela vivia de navegação, de liberdade, ela recebia sábios e religiosos de todos os lugares. Por quê? Porque ela era aberta à intelectualidade, porque ela queria que as pessoas chegassem para fazer um intercâmbio cultural. O que as pessoas tinham de maior conhecimento, elas recebiam.
Então elas adoravam diversidade. É uma cidade filosófica, ela é plural, ela é cultural e ela é democrática. E foi lá em Atenas que surgiu, por exemplo, a filosofia, o teatro, as Olimpíadas, que depois vão para a Olímpia, né? Aristóteles, a arquitetura muito linda, muito arrojada, uma arquitetura para qualquer um encher os olhos de tanto maravilhado que ficava com Atenas. Agora, gente, se eu fizer uma pergunta para vocês, eu acabei de falar que a Esparta era conservadora e que Atenas é democrática, beleza? E se eu te falar que existia uma democracia, uma democracia regulada, meio que falsa, uma incógnita, uma contradição entre essas duas aí. Que democracia que eu estou falando? Que Atenas, as mulheres, os estrangeiros e os escravos não votavam. Que as mulheres de Atenas, elas eram tratadas com muita macheza. Elas eram criadas para ficar dondoquinhas, cuidando da casa, dos maridos. E olha a diferença das mulheres de Esparta. Por isso, ao final deste vídeo, desta aula, eu quero que vocês escutem uma música chamada Mulheres de Atenas, que elas ficavam lá tecendo os bordados, esperançosas para a volta dos seus maridos, tá? E é uma contradição. Atenas é democrática, inventou a democracia, mas espera aí, né? Para quê? Como, né? E aí a gente segue, ó. Esparta está na península do Peloponeso, os dórios, aqueles povos antigos que viveram lá, né? A ausência de uma propriedade privada, uma economia fechada, agrária. A sociedade lá era dividida em espartiatas ou esparciatas, periecos e ilotas. E ela tinha um caráter militarista, né? Um caráter muito guerreiro, tá? Olha aqui. Então, o que é os esparciatas? Descendente dos dórios, formando a aristocracia guerreira. Quem que são os periecos? Homens livres, descendentes dos povos nativos, que não resistiam à invasão dória, não tinha direito político, se dedicava ao comércio, ao artesanato. Quem que são os ilotas? A maioria de escravos, descendentes dos povos nativos. E resistiam muito. Olha só Atenas, planície da Ática, formada pelos jônios, tinha uma democracia escravista, o que eu acabei de falar, que era uma democracia vigiada, que era uma democracia que não era clara, mulheres, escravos e estrangeiros não votavam. A economia era voltada à indústria, ao comércio, mas tinha agricultura. Como é que era a sociedade? Eupátridas, georgóis, demiurgos, metecos e escravos. Olha como é que fica mais fácil da gente ver essa pirâmide da sociedade ateniense. Eupátridas, bem-nascidos, latifundiários. Por isso lá em cima ó, tem um campo, né? Proprietário de terras férteis. Os georgóis, pequenos agricultores, tinham terras, mas não eram tão férteis. Demiurgos eram artesãos, comerciantes, e os metecos eram os estrangeiros, trabalhavam no artesanato, no comércio, e os escravos. Escravos por dívida,
escravos por questões de guerra, ok? Especificamente, em Atenas, nós vamos ter, eu já falei isso para vocês, nós vamos ter monarquia, tirania, oligarquia, até chegar na, na questão da democracia, tá? Nós vamos ter Drácon, Solon e Clístenes como os grandes legisladores da Grécia Antiga, tá? Eram pessoas que escreveram leis, que incentivaram riqueza, poder jurídico, tá? Drácon, Solon e Clístenes. O Clístenes, ele merece aí destaque pela questão do pai da democracia, né? Ele foi um orientador, o que criou, né? Que deu origem à democracia. O Solon, uma das coisas mais importantes, ele aboliu a escravidão por dívida, mas isso bem mais na frente, tá, gente? E o Drácon, ele criou um código de leis igualando os cidadãos, tá? E aí, gente, eu chego no último período, que é o período clássico, do século V até o século IV a.C., tá? O apogeu do modo de produção escravista, a cultura grega, as guerras internas, guerras externas. E aí, eu pedi para vocês assistirem aqueles desenhinhos lá dos gregos e persas, lembram? São essas guerras aí. As guerras médicas, as guerras dos medos, né? São as guerras aí dos gregos. A questão da guerra que a gente tem lá do Xerxes, né? No filme 300. E enfim, esse período clássico, eu posso falar que esse período clássico, então, ele é o período marcado pelas guerras médicas entre as cidades gregas e os persas, que ameaçavam o quê? O comércio, a segurança da Grécia inteira, né? Nós já vimos essas guerras, então, né? O rei Dário, ou Dario I, rei da Pérsia, quer expandir, vai atacar Atenas, que a gente vai chamar de Batalha de Maratona, e todas aquelas guerras. Aí eu vou ter aí, ó, uma liga pan-helênica. Helênica vem de povos gregos. Esparta vai entrar para ajudar Atenas. Nancy, você não disse que Esparta e Atenas eram meio que rivais? Sim, mas no caso do estrangeiro estar entrando nas terras gregas, do mundo grego, todo mundo tinha um esforço sobrenatural para dar segurança para qualquer uma desses povos aí, tá? Olha só, as guerras médicas causam expansionismo da Pérsia, consequências, decadência do Império Persa, porque os persas perderam, desenvolvimento político, econômico, cultural da Grécia, num período que a gente vai chamar de Grécia Clássica, principalmente em Atenas. Atenas, ela criou a Liga de Delos, tá? Após essas guerras aí, Atenas tornou-se o líder da Confederação de Delos. Que é isso? Ela comandou a liga que mandou para fora os persas e que deu um pontapé no traseiro dos persas. Mas aí a Esparta não vai considerar isso bom, porque Esparta vai ficar meio assim, peraí, a gente ajudou e aí agora ele fala que ela que ganhou, que ela que fez a confederação. Aí vai existir um mal-estar entre Esparta e Atenas. Mas vamos continuar aí. Essa Liga de Delos foi uma organização
várias cidades-estados, né, e que tinha que contribuir com dinheiro, com navio, para manter a resistência naval contra uma outra possível invasão estrangeira. E aí, esse período da hegemonia ateniense coincidiu com uma prosperidade muito grande de Atenas, o esplendor que eu acabei de falar, né, da cultural. Nessa época, gente, a filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, o teatro, a escultura, a arquitetura foi lá no alto, atingiu a maior grandeza, a maior glória, tá? E aí, pretendendo impor a hegemonia, Esparta criou uma liga que é a Liga do Peloponeso. E aí, gente, vocês estão entendendo o que aconteceu? Atenas pegou uma parte do mundo grego, fez um bloco. Atenas pegou uma parte do mundo grego e fez um outro bloco. E esse bloco da Liga de Delos com a Liga de Peloponeso lutaram mais ou menos 27 anos de lutas. Atenas, então, declarou guerra a Peloponeso, que é de Esparta, e Esparta declarou guerra em Atenas. As cidades-estados se arrebentaram. Elas acabaram com elas mesmo. Nancy, me conta uma coisa. Por que a Grécia foi no chão? Porque chegou um tempo que o grego não conviveu mais com o grego. Que o grego lutou contra o grego. E eles se estrupiaram na Grécia. As cidades-estados se arrebentaram. E quem estava amando isso aí tudo? Um rei falou assim: oba, tomara que esse povo se acabem, porque a hora que eles se acabarem, eu entro e entro com força toda e tá todo mundo morrendo mesmo e eu pego essas terras todas. Foi um tal de Filipe II da Macedônia. O Filipe da Macedônia, ele tinha um filho que chamava-se Alexandre, o nosso conhecido Alexandre o Grande. Então eles vinham da Macedônia, do Oriente, estavam vendo esse povo guerrear e falou assim: tomara que eles se explodam, porque a hora que se explodir, a gente chega lá e toma todos esses povos que ficaram. Então, é o período que a gente vai chamar de período helenístico, né? E aí Esparta perde para Tebas, e esse período o exército da Macedônia vem cheio. A Macedônia lutou bravamente, tá? E conseguiu. E venceu. E aí não adiantou nada a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos, tá? Consequências dessas guerras aí, olha, acabei de falar. Enfraquecimento da cidade-estado, Filipe, rei da Macedônia, conquista a Grécia, aí vem o Alexandre o Grande, que é o filho do Filipe II. Aí vai ser um período que eu vou chamar a Grécia de período helenístico. Não falei do Heleno, dos povos helenos? O Alexandre Grande, o Filipe II, eles amavam a cultura grega. Eles eram loucos para ter tudo que a Grécia tinha de cultura, de arquitetura, de filosofia. Vou contar uma história para vocês. O próprio Alexandre, ele teve um professor, nada mais, nada menos que sabe quem? Aristóteles,
tá? O grande Aristóteles foi professor do Alexandre. Agora, o Alexandre não deixava por menos não, tá, gente? O Alexandre, ele era o fera. Com 33 anos, o cara era um grande conquistador. Ele conquistou a Pérsia, ele conquistou a Índia, ele conquistou o Egito e ele conquistou a Grécia. Cara, com 33 anos, meio parecido assim com Napoleão. Eu acho que nem Napoleão, tá? Então, aí a Grécia foi governada pelo imperador, voltando, período, então, helenístico, tá? O período helenístico vai ser o período, então, que os gregos foram dominados pelo Império Macedônico, né? Então a Grécia vai ser governada por Filipe II e depois o filho dele, o Alexandre Magno, chamado o Grande. Aí, gente, eles vão chamar de cultura helenística por quê? O que é essa cultura helenística? Ela é a fusão da cultura helênica. O que é a cultura helênica? Dos gregos. Com quem? Com o Egito, com a Pérsia, com a Índia. Essa fusão da cultura de grego com Egito e Pérsia, nós vamos dar o nome de cultura helênica ou período helenístico. Essa cultura aí nada mais é que o que eu gosto da Grécia? Fica. O que eu não gosto, sai. O que eu gosto do Egito, fica. O que eu não gosto do Egito, sai. O que eu gosto da Pérsia, entra. O que eu não gosto da Pérsia, sai. Ele construiu, Alexandre construiu uma cultura própria, a cultura que ele queria. Vale lembrar que esse Alexandre, ele criou o farol de Alexandria, no Egito, quando ele invadiu o Egito. Ele criou também a grande biblioteca de Alexandria também. Farol de Alexandria, Biblioteca de Alexandria, Cidade de Alexandria, que ele formou para ele, para poder falar que ele era o cara, né? Então, já estou terminando, só para falar para vocês um pouquinho dessa cultura helenística, né? Teve requintes de violência, tá, gente? Mas teve também casamento por conveniência. Quem é rico vai casar com outro que é rico aqui e vamos formar uma aristocracia. Quem não quer aceitar vai ter que aceitar na base da violência. Né? O Filipe, ele avançou na ciência, foi da época dele o Ptolomeu. O Ptolomeu foi aquele que escreveu sobre o geocentrismo, né? A Terra no centro do sistema solar. O Euclides, que é o pai da geometria. E o Erastótenes, que vai fazer o cálculo da circunferência da Terra. Esse povo era muito maluco, né, gente? Nessa época, já fazendo aí cálculo de circunferência da Terra. Meu Deus! E a filosofia vai ficar muito entre o Epicuro e o Zenão. Que tinha uma busca da felicidade, uma busca do realismo imensa, que achava que o mundo tinha que ser sempre muito de felicidade, de harmonia, de gozo, né, de prazer mesmo do humano. Ao final desta aula, eu deixo para vocês ouvirem uma música do Chico Buarque de Holanda, intitulada Mulheres de Atenas, que vai falar exatamente o contraponto, o contraste entre a mulher que vivia em Atenas e a mulher que vivia em Esparta. E eu volto com a parte 2
da Grécia Antiga, com a cultura, com a escultura, com o teatro e com uma participação brilhante do professor Didi. Nos aguardem. Tchau!